bem-vindos, amados, e hoje vamos aí a mais uma aula, certo? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a forma fracionária dos números racionais, fração, comparação, equivalência e forma mista, e adição e subtração de frações, ok? Vamos lá. A princípio nós temos aí, ó, comparando frações. Então nós vamos comparar essas frações aqui, ó. Nós temos esse dividido em duas partes, 3 partes, 4 partes, 6 partes e 8 partes. E eu quero que vocês entendam o seguinte, ó, quanto maior é a parte, menor é o denominador da fração unitária que a representa. Por exemplo, então nós temos aqui, ó, 1/2 ele é maior que 1/3. Como assim 1/2 é maior que 1/3? Ó, só vocês perceberem aqui, ó, 1/2 ele é maior que 1/3, porque eu tive 1/2 dividido em 3 partes, então cada parte ficou menor, certo? Então se eu pego aqui, ó, 1/8, o denominador aqui ele é maior que esse, ó, só que essa fração daqui ela é maior que essa fração daqui. Por quê? Porque 1/8 quer dizer que eu peguei uma figura, eu peguei alguma coisa e dividi em 8 partes, então a parte ficou pequenininha. Então se eu pegar essa mesma figura, esse mesmo objeto e dividir em duas partes, cada parte vai ficar o quê? Maior. Por isso eu tenho aqui essa representação. 1/2 é maior que 1/3, que 1/3 é maior que 1/4, e é maior que 1/6, e é maior que 1/8, ok? Então se o denominador, a gente vai levar em consideração muito o denominador aí, certo? Se é o mesmo inteiro, o denominador, quanto maior o valor do denominador, maior é o valor, menor é o valor da fração, certo? Então é só a gente analisar. 1/2 ele é maior que 1/8, beleza? Então, ó, comparando duas frações de mesmo denominador. Então, se o denominador agora for igual, vejam aí nessa situação. Então, eu tenho 1/5 aqui, ó, 2/5, 3/5, 4/5 e 5/5, que aí eu tenho o quê? Um inteiro. Então, esse daqui vai ser maior que esse aqui, porque o denominador é igual. Então, quando o denominador aqui, ó, for igual, a gente vai ter uma inversão do que a gente viu anteriormente, certo? Então, se o denominador é igual aqui, ó, feito esse daqui ela é maior, porque esse daqui está consumindo toda a figura. 5 sobre 5, eu tenho o quê? Um inteiro. Então, um inteiro ele é maior do que toda essa fração daqui, certo? Ó, obtendo frações equivalentes. Então, eu tenho aí, ó, vejam só. Eu tenho essa fração aqui, ó, 3 partes pintadas de 4, eu tenho 6 partes pintadas de 8 e eu tenho o quê? 9 partes pintadas de 12. E aí, se a gente for prestar atenção, essa parte daqui eu tenho a mesma figura, que é o mesmo inteiro no final das contas. Essa figura daqui é do mesmo tamanho que essa figura e é do mesmo tamanho que essa figura. Essa parte daqui, ó, é do mesmo tamanho dessa. Então, eu tenho uma fração equivalente. Por quê? Ó? Porque essa daqui, ó, tem 3 partes pintadas e essa tem 4 partes pintadas. Imagine que isso fosse um bolo. Se esse fosse um bolo e eu partisse o bolo em 4 partes. E aí João comeu 3 partes, eu só comi uma parte. E se eu pegar esse mesmo bolo e dividir ele em 8 partes, João comeu 6 partes e eu comi 2 partes. Eu comi o mesmo tamanho do bolo, o mesmo peso do bolo, certo? Ok? Então, a mesma situação aqui, por isso essas são frações equivalentes. E eu tenho aqui do mesmo jeito, as frações equivalentes também, eu tenho 3 de 6, 2 de 4 e 1 de 2. Então, nessa situação aqui, se vocês prestarem atenção, essa daqui é a mesma parte dessa, que é a mesma parte dessa, é o mesmo tamanho. Então, por isso nós chamamos ela de fração equivalente. Duas ou mais frações que representam a mesma porção da unidade são chamadas frações equivalentes. Uma propriedade importante, vejam só. Então, eu posso multiplicar uma fração, que é o que eu tenho aqui. Ó. Se eu pegar essa fração 3/4 e multiplicar ela por 2, eu vou ter uma fração equivalente. Lembrando que se eu for usar o 2, eu tenho que multiplicar tanto o numerador como o denominador. Então, 3 vezes 2, 6. 4 vezes 2, 8. Então, eu achei aqui, ó, uma fração equivalente, certo? Então, se eu fizer isso agora com 3, ó, pegar a mesma fração, 3 vezes 3, 9. 4 vezes 3, 12. Fração equivalente, então 9, 12 é a fração equivalente dessa daqui, ok? Então, eu usei o 3. E eu posso fazer isso também dividindo, né? Então, fazendo a operação inversa. Ó. As frações 3/6, 2/4 e 1/2 também são exemplos de frações equivalentes. Ó, vamos ver. Para chegar em 1/2, então eu tenho 3/6. Se eu dividir por 3, eu vou ter 1/2. Ó. 3 dividido por 3, 1. 6 dividido por 3, 2. 2 dividido por 2, 1. 4 dividido por 2 é 2, ok? Então, eu tenho aí frações equivalentes. Eu posso simplificar essa fração, eu posso achar uma fração equivalente multiplicando ou dividindo, perfeito? Quando multiplicamos ou dividimos o numerador e o denominador de uma fração por um mesmo número, diferente de zero, obtemos sempre uma fração equivalente à fração dada, ok? Diferente de zero, porque se a gente for multiplicar por zero, a gente vai ter zero. Simplificação de frações. Veja, para simplificar essa fração, 48 sobre 72, o que é que eu faço?
A princípio, posso pensar no seguinte, os dois números, tanto o numerador como o denominador, ele é par. Então, eu posso dividir ele por 2, porque são números divisíveis por 2, ok? Então, eu vou dividir por 2, eu vou ter 24 sobre 36. Dividindo por 2 de novo, eu tenho 12 sobre 18. Por 2 de novo, 6 nonos. E por 2 de novo, 2 terços. E aí, eu chego a uma fração irredutível. Aqui eu dividi por 3, né? Aqui, aqui eu tenho um número par e um número ímpar, não posso dividir por 2. Então, dividindo por 3, eu vou ter 2 terços. Então, eu chego aqui a uma fração irredutível, ou seja, eu não posso reduzir mais ela, eu não posso simplificar mais ela do que eu já simplifiquei. Então, eu chego a uma fração irredutível. Lembrem, toda vez que eu tiver uma fração, eu tenho que tentar reduzir ela ao máximo, simplificar ela ao máximo, certo? Então, a gente vai pegar isso muito em questões externas, em provas externas, então a gente tem que começar a aprender isso aí. Se eu tenho uma fração, eu tenho que deixar ela o mais simples possível, certo? Reduzindo ela. Lembrando que o número que eu usar para dividir o numerador, eu tenho que usar o mesmo número para dividir o denominador, certo? Então, daí nós chegamos à conclusão que 48 sobre 72 é a mesma coisa, são frações equivalentes e simplificadas. Simplificando ela, nós vamos chegar a 2 terços. Para simplificar uma fração, devemos dividir o numerador e o denominador da fração dada por um mesmo número maior que 1. Então, porque se nós dividirmos por 1, nós vamos ter a mesma fração. A forma mista, vejam aí, nós tínhamos aí uma situação que a menina, o pai dela colheu 3 abacaxis, ela pegou o abacaxi de cascou e cortou ele em 3 pedaços. E no terceiro abacaxi ela comeu uma fatia. Vejam como ficou. O primeiro abacaxi 3 terços, nós tínhamos o inteiro, o segundo abacaxi 3 terços, que ela ainda não comeu nenhuma, e o terceiro abacaxi ela comeu uma parte, então ficou apenas 2 partes de 3. Então, quero que vocês entendam o seguinte, quando nós falamos de forma mista, nós misturamos aqui o inteiro com fração. Então, ao todo nós tínhamos 8 partes ainda dos abacaxis. Quantos abacaxis tinham? Apenas 3 abacaxis. Quando isso acontece, o numerador fica maior que o denominador, nós chamamos ela de fração imprópria, se o numerador for maior ou igual que o denominador. Que no caso nós temos outro exemplo aqui, 3 terços é uma fração imprópria, certo? E aqui nós tínhamos, quantos inteiros nós tínhamos? Nós tínhamos 2 inteiros, tá aqui os 2 inteiros, e aí nós tínhamos ainda 2 partes de 3. Então, por isso, nós chamamos ela de forma mista. Nós temos 2 inteiros e 2 terços. Ela pode ser representada das duas formas aqui, sendo que essa fração daqui ela é chamada de imprópria, ok? Adição e subtração de fração. Nós temos essa situação aí, que Fernando tem uma tira e ele dividiu essa tira em 9 partes. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 partes. 5 dessas partes ele pintou de laranja e 2 partes de roxa. Então, ele quer saber quantas partes pintadas, qual a fração, né, que indica quantas partes coloridas há nessa tira. Então, eu pego aqui, quantas partes são? Se o denominador for igual, eu posso simplesmente somar o numerador. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 partes pintadas de 9. Então, da forma de linguagem matemática, 5 nonos mais 2 nonos. Repito o denominador ele mantém-se. E eu simplesmente resolvo a operação, 5 mais 2, 7, ok? Na mesma situação, eu tenho uma subtração. Então, vejam, nessa situação daqui, ele fez as 9 tiras, pintou 5, só que ele tirou 2 dessas tiras aí. Então, o que vai acontecer? Então, eu vou excluir esses 2 aqui. Então, olha como fica. Eu tenho 5 nonos menos 2 nonos. Denominador igual, permanece. E aí, o numerador eu faço o que? A operação. 5 menos 2, 3. Perfeito? Então, para adicionar ou subtrair números representados por frações que têm o mesmo denominador, adicionamos ou subtraímos os numeradores e conservamos o denominador. No terceiro exemplo, eu tenho a Helena foi à feira com certa quantia, gastou um meio dessa quantia na banca de frutas, a metade, e um terço dessa quantia na banca de verduras e legumes. Que fração da quantia inicial a Helena gastou nessas duas bancas? Então, ela quer saber quanto foi que ela gastou na banca de frutas e na banca de verduras, certo? Um meio com um terço. Então, nós temos a seguinte situação. Vamos lá. Analisando geometricamente, nós temos o meio, nós temos um terço. Então, quando nós somamos esse mais esse, nós temos isso aqui. Eita, Paulo, e agora? Se o denominador é diferente, como é que eu vou fazer isso aqui? Nós tínhamos que achar frações equivalentes que tenham o mesmo denominador. Então, o que é que a gente pode fazer? Então, o que é que eu posso fazer para essa daqui ficar com o mesmo denominador dessa? Então, vamos achar frações equivalentes. Nós temos frações dessa forma aqui, Deixa eu colocar aqui. Beleza. Nós tínhamos aqui, uma fração equivalente a essa é essa, 3 sextos. E uma fração equivalente a essa é 2 sextos. O que foi que eu fiz com essa daqui? Eu multipliquei por 3, né? 1 vezes 3, 3, e 2 vezes 3, 6. E essa daqui eu multipliquei por 2, 1 vezes 2, 2, e 3 vezes 2, 6. Então, agora eu tenho frações
equivalentes com o mesmo denominador, certo? Eu tenho uma fração equivalente dessa, uma fração equivalente dessa, e agora eu tenho o mesmo denominador. Então, se eu tenho o mesmo denominador, eu posso simplesmente somar, ó, o mesmo denominador, conservo e somo 3 mais 2, 5. Então, aqui, ó, eu tenho o seguinte, ó, meio mais 1/3, fiz duas frações equivalentes, 3/6 mais 2/6 é igual a 5/6, certo? Então, para adicionar ou subtrair números representados por frações que têm denominadores diferentes, primeiro encontramos frações equivalentes às frações dadas, que foi o que a gente fez, que tem um denominador comum. Em seguida, efetuamos as adições, que foi o que a gente viu anteriormente. Quando o denominador for diferente, o que a gente faz? A gente acha frações equivalentes que têm o mesmo denominador e aí a gente resolve normalmente. Agora com vocês, meu querido, minha querida, tira um print da tela, copia no caderno e responde, que na próxima aula a gente corrige. Tô com muita saudade de vocês, um cheiro no coração e até a próxima. Tchau!